E a taxa Selic finalmente caiu. É isso aí, caiu 0,5%, até mais do que o mercado esperava. Estamos hoje, então, com a taxa Selic em 13,25%. Saímos do bendito 13,75%, chegamos em 13,25% e no vídeo de hoje nós vamos falar tudo. O que está acontecendo, o que vai acontecer com os fundos imobiliários, quais fundos imobiliários se beneficiam com essa queda aí que nós tivemos na taxa Selic. Bom, a expectativa do mercado é finalizar o ano com uma taxa Selic ali em 12% ao ano, já uma queda de 1,75% desde essa alta histórica que nós tivemos nos últimos meses. Mas a taxa Selic, essa bendita taxa Selic, a gente nunca falou tanto nesse nome, né? As pessoas antigamente, alguns anos atrás, se você falasse taxa Selic, ninguém sabia que bendita taxa Selic, taxa de juros, para que serve, inflação. Enfim, mas cada vez mais os brasileiros, através da educação financeira, através dos nossos canais aqui no YouTube, vêm entendendo a importância da taxa Selic, a importância dessa bendita, né, para o controle da inflação. Mas vamos entender que a queda da taxa Selic é muito positiva para o mercado. Tá legal? E aí, bom, vamos dar uma reforçada o que é a taxa Selic. A taxa Selic representa os juros básicos da economia brasileira. Os movimentos da Selic influenciam todas as taxas de juros praticadas no país, sejam as que um banco cobra ao conceder um empréstimo, sejam as que o investidor recebe ao realizar uma aplicação financeira. Bom, de forma grosseira, né? Taxa Selic em alta, nós temos o quê? A renda fixa pagando mais juros. Mas pelo outro lado, as pessoas que precisam pegar empréstimo, as empresas que precisam se financiar com empréstimos também para investir em novos projetos, acabam pagando mais caro. Então a gente tem aí um problema, né? Imagine você o seguinte, o cara que é rentista, tá com o dinheiro parado, tem medo de investir na renda variável, bundinha na parede, como eu falo aqui no meu canal. O cara quer deixar o dinheiro na renda fixa ali por anos, enfim, não quer buscar melhores investimentos, mas o cara é muito conservador. Bom, o cara que tem muito dinheiro, vai deixar ali na renda fixa, para ele legal, apesar que a taxa Selic foi feita para combater o quê? A inflação. Se a taxa de juros está muito alta, a inflação tende a estar muito alta, ou seja, os produtos ficam mais caros, se você vai comprar o ovo pagando R$15, agora você já paga 20, ou seja, o seu dinheiro passa a valer menos. Então também é uma sensação mentirosa. Pô, meu dinheirinho está ali na renda fixa rendendo muito. Mas ao mesmo tempo esse dinheiro não compra mais as mesmas coisas, porque a inflação está alta. Porém, claro que o rico ou a pessoa que está com seu dinheiro investido, ela tem muito menos prejuízo no aumento da inflação. Porque com a renda fixa você tem aí o contorno desse problema com os juros ali combatendo a inflação. Beleza, o mais pobre se prejudica demais, porque além de não ter o dinheiro investido protegendo ele, também vai pagar mais caro nos produtos. Ou seja, taxa Selic em alta é uma boa? Na minha opinião, não, tá certo? Porque significa que a inflação no país está muito alta e, em contrapartida, o mercado fica ruim, tá certo? As empresas pagam mais caros pelos empréstimos e acabam também não fazendo novos projetos, não geram mais empregos, consequentemente o mercado esfria e é ruim para o mercado. Agora, com as possíveis quedas da taxa Selic nas próximas semanas e meses, como vem acontecendo aí com a curva de juros futura, que já vem caindo, quem me acompanha aqui no meu canal sabe que eu já vinha falando que a taxa Selic não vinha caindo, mas a curva de juros futura já estava caindo e isso pressionou para cima aí, principalmente o preço aqui dos fundos imobiliários de tijolo. Quem me acompanha sabe, por isso que é importante estar inscrito aqui no meu canal com as notificações ativadas. Confere aí. Tô inscrito? Tô com as notificações ativadas ali no sininho? Senão vai perder boas oportunidades que eu trago aqui para você, tá certo? Bom, quem chega antes bebe água limpa. É isso que eu falo sempre aqui no meu canal, tá certo? Com a curva de juros futura caindo, quem investiu em bons fundos imobiliários de tijolo que estavam de graça se deu muito bem. Mas ainda temos ótimas oportunidades. O movimento de taxa de juros começou agora, né, a cair. Então a gente tem aí longos meses e o próprio Banco Central estima que nós devemos ter aí nos próximos anos uma taxa mais próxima a 8%. Ou seja, o mercado tende a aquecer, as empresas tendem a faturar mais e, enfim, nós teremos mais geração de empregos no país, sendo algo muito positivo para a Bolsa de Valores, tanto em ações como em fundos imobiliários. O que eu sempre ensino vocês aqui, é importante você entender a sensibilidade do mercado. O que está acontecendo hoje no Brasil? A inflação está subindo? Opa, sinal amarelo ligado. O que está acontecendo?
inflação controlada em queda, possível corte na taxa de juros nos próximos anos, isso é muito bom para a Bolsa de Valores. Então nós estamos num momento excelente para investir aí na renda variável. E o Brasil, ele é um país cíclico, por isso que eu falo, a gente tem que entender o mercado, né? A gente tem que entender essa sensibilidade histórica que acontece aqui no Brasil. Dá uma olhada nesse gráfico que eu puxei no Banco Central. Olha lá, em 2014, a gente saiu de uma taxa de 8%, batemos 14%, ficamos lateralizando ali um bom tempo. Ali, né, bom, enfim, a inflação estava muito alta, controlamos a inflação, ela veio aqui para casa dos 6% ao ano, tá certo? Também lateralizou aqui em 2019. Ali em 2020 nós tivemos um acontecimento que o mundo ficou parado, o Brasil precisava estimular o mercado, derrubamos a taxa para 2%, foi algo muito forte, só que aí a inflação veio com tudo e aí o Banco Central teve que o quê? Subir a taxa correndo aqui para fazer o controle da taxa Selic, tá certo? Bom, você entendendo esse movimento, que ele é cíclico, uma hora vai estar em alta, uma hora vai estar em baixo, uma hora vai estar em alta, só que esse período pode durar vários anos, é aí que você vai conseguir fazer bons negócios na renda variável. Bom, e falando especificamente de fundos imobiliários, que esse é o tema do vídeo de hoje, né? Quais fundos imobiliários se beneficiam com a queda da Selic? O que vai acontecer com os fundos imobiliários daqui para frente? Aí eu vou te falar. Inclusive eu trouxe aqui 5 bons fundos imobiliários que devem se beneficiar com as futuras quedas aí da taxa Selic, tá certo? Mas lembrando, né, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já vinha cantando a bola, sabe que eu já vinha falando, os fundos imobiliários estão de graça, tem muita coisa barata e realmente eles se valorizaram aí desde abril. Tem fundo imobiliário que eu falei muito aqui no canal com 20, 30, 40% de valorização sobre as cotas, fora os dividendos pagos, tá certo? Então o que eu acho que vai acontecer daqui para frente? A curva de juros futura já se mostrava em queda. Bons fundos imobiliários de tijolo que estavam no chão, de graça, já se valorizaram. Tem espaço para valorizar ainda mais? Tem. Nós estamos no começo de um ciclo econômico muito positivo para o Brasil. E isso deve impactar o quê? Na alta na Bolsa de Valores, na alta e valorização de boas ações, fundos imobiliários também. O que acontece é o seguinte, cada vez mais a renda fixa vai pagar menos. E aí não tem jeito. Aquele cara que tem a bundinha virada para a parede, ele vai ter que dar uma desvirada, tá certo? Vai ter que sair um pouquinho da parede se quiser combater e vencer a inflação, não tem jeito, tá certo? Então, o que acontece? Esses investidores mais tradicionais, mais medrosos, a tendência é que eles olhem com carinho os fundos imobiliários de tijolo, principalmente, porque estão atrelados ao que? A imóveis. Então, se você pega um fundo imobiliário de tijolo bem diversificado, com histórico bom, gestão boa, a tendência é que ele vá performar muito bem nos próximos anos, pagando bons dividendos e protegendo aí o investidor. Ou seja, essa pressão, essa procura maior pelos fundos imobiliários, e principalmente, acredito eu, fundos imobiliários de tijolos nos próximos anos, vai o quê? Vai valorizar os produtos. Ah, André, mas já tem fundo imobiliário com PVP em 1, tá certo. Mas o que está acontecendo recentemente? Bons fundos imobiliários com boas gestões estão comprando novos ativos, estão fazendo novas subscrições, estão pegando dinheiro junto ao mercado para aumentar o seu patrimônio. Ou seja, a tendência é que valorize ainda mais, principalmente se forem bons ativos, tá certo? E outros fundos imobiliários, inclusive, estão até fazendo vendas de ativos com lucro e remunerando aí os seus cotistas. Quem recebeu muito dividendo aí em junho, teve várias vendas, vários fundos imobiliários que venderam ativos e colocaram lucro no bolso aí dos cotistas, percebeu que o dividendo veio mais gordo no último mês. Agora, com a queda da Selic aí nos próximos anos, o que vai acontecer? O mercado tende a aquecer. A inflação controlada, vai girar mais dinheiro no mercado e o que acontece? Os shoppings vão estar cada vez mais cheios, as lojas vão vender mais, os fundos imobiliários de shopping tendem a ganhar mais dinheiro, os fundos imobiliários de lajes, que foram muito desprezados nos últimos anos, voltam à tona porque estavam muito baratos, os escritórios estão sendo muito procurados por grandes empresas, ou seja, a tendência é que fundos imobiliários de tijolo, num contexto geral, inclusive galpões logísticos também, escritórios, enfim, devam se valorizar. E aí eu trouxe para você 5 bons fundos imobiliários que eu acredito que vão se dar muito bem aí com o corte da taxa de juros nos próximos anos, inclusive, tá certo? Mas antes de mais nada, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo. Se você me acompanha aqui já faz um tempo ou chegou agora e tá gostando do meu conteúdo, saiba que apertar o botão de curtir me ajuda muito a manter esse canal pra você gratuitamente, tá certo? Então vamos lá. Ah, e detalhe, tá, pessoal? Eu tô sempre olhando os comentários aqui, tento responder o máximo possível. Não deixem de comentar aqui embaixo também suas dúvidas, feedback do canal, o que vocês estão achando, enfim.
qualquer informação que vocês comentem aqui embaixo ajuda muito aqui o algoritmo do YouTube também, tá legal? E eu também estou sempre ali me comunicando com vocês, tentando ao máximo tirar as dúvidas. Mas vamos lá, qual é o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para você? E o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para você, ele é um fundo imobiliário de papel, que investe em CRI, certificados de recebíveis imobiliários, tá certo? E ele é o VGIR11, VGIR 11, tá certo? Vamos abrir a ficha técnica dele aqui. A gente vai ver que o tipo de fundo é um fundo de papel, segmento títulos e valores imobiliários. Nós temos aqui uma taxa de administração de 0,20% ao ano. Nós temos aqui também 192 mil cotistas hoje no fundo e um patrimônio de 995 milhões de reais. O valor patrimonial por cota hoje está em R$ 9,65. Mas nós conseguimos comprar ele hoje um pouco mais barato do que realmente ele vale, tá certo? Então nós podemos comprar hoje a cota por R$ 9,61. Os dividendos aqui pagos nos últimos 12 meses foi de 15,61%, isento da cobrança de imposto de renda. Então você imagine que os cotistas do VGIR estão muito contentes aí nos últimos 12 meses, tá certo? Mas não apenas satisfeitos com os dividendos, olha aqui. Bom, PVP está em 1, como eu falei, praticamente no preço justo, tem uma liquidez diária de 4,4 milhões de reais, super negociado, até mesmo porque o preço de R$ 9 atrai muito mais investidores, né, por ser um baixo ticket de entrada, e nós temos aqui uma valorização ainda nos últimos 12 meses de 11,27%. Ou seja, o fundo pagou muito dividendo, isento da cobrança de imposto de renda todos os meses e ainda deu aqui de valorização 11,27%, um belíssimo de um resultado para esse belo fundo de papel. Bom, vamos dar uma olhada nos dividendos históricos. A gente vê aqui que nos últimos 5 anos o VGIR pagou em média 9,95% e atualmente vem pagando 15,61%. Podemos tirar aqui então uma média de 10% nos últimos 5 anos isento da cobrança de imposto de renda, algo muito positivo, tá certo? Porque é isento de imposto, cai limpinho na sua conta todos os meses. Bom, e aí nós vamos falar agora do segundo fundo imobiliário que eu trago para você, ele que é um fundo de fundos e está sendo muito procurado recentemente aí pelos cotistas. Vamos dar uma olhada no RBRF11. Ele que é um tipo de fundo de fundos, ou seja, o gestor ele vai pegar o seu dinheiro e vai comprar outros fundos imobiliários, tá certo? Então ele vai ser responsável por escolher bons fundos imobiliários. Nós temos aqui 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido de taxa de administração, são 99 mil cotistas no fundo, com valor patrimonial em 1,18 bilhão de reais. O valor patrimonial por cota está em R$ 86,57, sendo que nós podemos comprar hoje uma cota do RBRF11 por R$ 84,14. Nos últimos 12 meses ele pagou 8,91% em dividendos e o seu PVP mostra que ele está ainda barato frente ao seu valor patrimonial, 0,97. Tem uma boa liquidez de 2,8 milhões de reais todos os dias sendo negociados na bolsa e nós tivemos uma baita valorização de 35,57% nos últimos 12 meses, fora o pagamento de dividendos. Vamos dar uma olhada aqui na média dos últimos 5 anos, quanto que o fundo pagou em dividendos? 8,74% e atualmente 8,91%, também ótimos dividendos se a gente fizer comparativos aí, por exemplo, com imóveis físicos que vão... Caso eu compre esse apartamento e coloque ele para alugar, vai me dar em média aí 4, 5% ao ano. Então fundos imobiliários de tijolo e até fundos de fundos, a gente pode comparar com esse cenário, com imóveis físicos, quanto que eu ganharia de aluguel. Tá bom? Bom, o terceiro fundo imobiliário que eu trago para você é o TEP11. Vamos dar uma olhada aqui, ele é um fundo de tijolo de lajes corporativas. Tem uma vacância de 5,19%, ou seja, de 100% de todos os escritórios e lajes comerciais do fundo, apenas 5% estão vagas, disponíveis para serem alugadas. O que é muito positivo, porque nós queremos ser sócios, cotistas, enfim, de bons fundos imobiliários com bons imóveis que estejam alugados. Porque imóvel bom está alugado e está alugado por um preço caro, tá certo? Isso traz benefícios para o cotista. Bom, a taxa de administração está em 1,17%, nós temos 10 mil cotistas aqui no fundo, realmente ele é um número pequeno, né, pelo número de cotistas, tá certo? Mas é um bom fundo imobiliário, tem uma boa liquidez, inclusive a gente vai olhar. O valor patrimonial do fundo está em 403 milhões de reais e o valor patrimonial por cota está em R$ 95,53. E nós podemos comprar ele hoje mais barato também, tá certo? Bom, eu trago aqui um fundo novo, nunca falei do TEP11 aqui no meu canal, já falei muito do JSRE11, que continua atrativo, HGRE11 também de Lajes, continua atrativo, temos o PVBI11 também com ótima qualidade, com um preço acessível. Mas para não ficar muito repetitivo, eu sempre tento trazer algumas novidades aqui para vocês, tá certo? Bom, hoje a gente consegue comprar uma cota do TEP11 por R$ 89,99. O fundo pagou 6,52% em dividendos nos últimos 12 meses, está com um PVP atrativo de 0,96
1,94 e nós temos, apesar de poucos cotistas hoje no fundo, nós temos 435 mil reais sendo negociados todos os dias, então é uma boa liquidez. Nos últimos 12 meses o fundo se valorizou 32,81% também. Vamos dar uma olhada na média histórica? Nos últimos 5 anos o fundo pagou 6,61% e atualmente 6,52%. E nós temos hoje 5 lajes em São Paulo que representam aqui o TEP 11. E agora vamos falar de logística, galpões logísticos, que também é a moda, na internet rodando, as pessoas comprando muito pela internet, e aí depende do que? Uma boa entrega, um frete mais barato, tudo isso passa pelas estratégias das empresas estarem bem localizadas com galpões logísticos ali próximo aos grandes pontos comerciais. Vamos dar uma olhada aqui. Então eu trouxe aqui o VILG 11, que é um fundo de tijolo, ele é do segmento de logístico, indústria e galpões logísticos, tem uma taxa de administração de 0,95% e uma vacância aproximadamente de 10%. Hoje são 157 mil cotistas no fundo e um valor patrimonial por cota de R$ 111 reais aproximadamente, sendo que nós podemos comprar o VILG 11 por R$ 109 reais. Nos últimos 12 meses o fundo pagou 6,88%, o seu PVP está em 0,97, uma boa liquidez, 2,4 milhões de reais todos os dias negociado. E nos últimos 12 meses ainda se valorizou 25,66%. Atualmente ele pagou 6,88%, mas nos últimos 5 anos temos uma média de 6,21%. E os galpões logísticos estão bem distribuídos por região geográfica, por número de ativos. Olha lá, em Minas Gerais são 4 galpões, São Paulo 4, Espírito Santo e Rio Grande do Sul com 2, Pernambuco, Pará, Acre e Rio de Janeiro finalizam aqui com 1 galpão por região. E agora nós vamos falar de um fundo imobiliário que eu gosto muito, que eu considero ele um dos melhores fundos imobiliários, inclusive, deu uma baixa leve aí nas últimas semanas, propiciando aí que ficasse abaixo do seu preço patrimonial, que é o VISC 11, ele que é um fundo imobiliário de shopping center, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui no VISC 11, ele que é um fundo de tijolo dos shoppings e varejo, tem uma vacância de 7,6% e nós temos aqui 1,35% de taxa de administração. Número de cotistas, como eu falei, é um dos maiores que tem, com número de cotistas, com patrimônio, 246 mil cotistas no fundo, com um patrimônio de 2,24 bilhões de reais. O valor patrimonial por cota está em R$ 120 reais aqui para o VISC 11. Vamos dar uma olhada hoje, quanto que a gente consegue comprar a cota do VISC 11? Então hoje você consegue comprar ele por R$ 118,99 aproximadamente. Nos últimos 12 meses ele pagou 7,35% em dividendos, o seu PVP está em 0,99, deu uma quedinha, estava acima nas últimas semanas, liquidez diária de 5 milhões de reais todos os dias negociando na bolsa, 27,91% de valorização aí nos últimos 12 meses. E agora vamos dar uma olhada nos dividendos históricos aqui pago pelo VISC 11. Nos últimos 12 meses, ele pagou atualmente, no caso, 7,35%, mas nos últimos 5 anos 6,11%, muito atrapalhado aqui por 2020 que os shoppings ficaram fechados. E aí eu trago aqui para vocês os imóveis, os shopping centers que o fundo investe hoje. Vamos dar uma olhada aqui. Então nós temos aí 4 shopping centers no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 2 no Ceará, 2 em Santa Catarina, aí Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais, Bahia e Paraná fecham com um shopping center. Tá certo? Eu trouxe inclusive aqui a listagem dos shoppings para você que é curioso, saber qual shopping center eu tenho, que eu sou cotista, né? Inclusive, eu costumo passar às vezes por algum shopping center e eu comento com a minha esposa. Ah, um pedacinho desse shopping é meu. Não sei se você também tem isso. Comenta aqui embaixo se isso acontece com você também. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada nos shopping centers hoje desse belo fundo. Bom, nós temos Shopping Granja Viana, Center Shopping Rio, Shopping Guatemi, que também é uma bela de uma linha, Iguatemi, Shopping Cristal, Shopping Guatemi no Ceará, Ilha Plaza Shopping, Shopping Paralela, Minas Shopping, Shopping Pátio Belém, Prudente Shopping, Shopping Praia da Costa, Ribeirão Shopping, Shopping Tacaruna, ABC, West Shopping, Norte Shopping Maracanaú, Vila Romana, Shopping Boulevard, Pantanal Shopping e Shopping Porto Velho fecham aí, né? Enfim, os ativos que nós temos hoje dentro do VISC 11. E tá aí, esses 5 fundos imobiliários devem se beneficiar com a queda da Selic nas próximas semanas. E não só os fundos imobiliários, como ações também. Prometo trazer aqui para você também várias ações que devem se beneficiar com a queda da Selic, tá certo? Mas antes de mais nada, quero te apresentar a nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos, que é muito mais do que um curso, tá certo? Você vai ter um acompanhamento diário com a minha equipe e aí o que acontece? Você vai entrar, vai se inscrever na comunidade Eu Vivo de Dividendos, vai ser levado ao portal do aluno, lá você tem mais de 150 aulas, na prática eu estou te ensinando aqui de forma fácil e simples a investir em ações, fundos imobiliários, ativos no exterior, renda fixa também, então eu vou te dar um geral, vou te ensinar a analisar, vou te ensinar a criar uma estratégia, tá certo? Você vai aprender sim a investir com essas aulas, mas não é só isso.
Como eu falei, uma comunidade não é apenas um curso. Nós temos uma rede social exclusiva, onde você vai poder tirar suas dúvidas do curso ou da sua carteira, enfim, com a minha equipe diariamente, tá certo? Fora isso, tem carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários dentro da comunidade, temos o aplicativo Aquilo de imposto de renda, também para te ajudar na declaração de imposto de renda, é muito benefício. Fora isso, você terá um encontro em vídeo comigo e com a turma, tá certo? Uma vez por mês eu venho tirando dúvidas, enfim, explicando o cenário do mercado, o que vai acontecer, e você terá a possibilidade de conversar comigo em vídeo, tá legal? Fora isso, também terá uma mentoria em vídeo com a Carol Dias, vou deixar a fotinho dela aqui. Então são 2 mentorias ao vivo com a turma para você poder conversar comigo ou com a Carol e tirar suas dúvidas, tá certo? O link tá aqui embaixo, faça a sua inscrição agora mesmo e venha para a comunidade ao vivo de dividendos. É isso aí, até a próxima, não esquece de apertar o botãozinho de curtir que me ajuda muito. E vamos lá que a bolsa agora vai voar, vamos ganhar dinheiro, até o próximo vídeo, conto com você.